Às vezes, a gente procura nos livros as respostas que a vida se recusa a nos dar. Ou talvez a gente só queira fugir para um mundo onde os finais felizes são garantidos na última página. Eu nunca imaginei que o meu refúgio silencioso, cercado por estantes empoeiradas e cheiro de papel envelhecido, guardaria um mistério muito mais fascinante do que qualquer romance clássico que eu já tivesse lido. Tudo começou de uma forma sutil, quase imperceptível, como aquelas chuvas de verão no Rio de Janeiro que chegam sem aviso e mudam completamente a temperatura do dia. Se você também acredita que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis e curar as feridas mais profundas da alma, eu peço que você se inscreva agora no canal Romances Proibidos e acompanhe essa história até o fim. Meu nome é Camila, tenho 23 anos. E aos olhos de quem passa apressado pelos corredores da universidade, sou apenas mais uma estudante de literatura perdida em seus próprios pensamentos. Sou uma mulher negra, de classe média, e carrego meus cabelos cacheados na altura do meio das costas como uma coroa que aprendi a amar. Embora muitas vezes eu me sinta pequena diante das expectativas do mundo. Enquanto a maioria dos jovens da minha idade prefere o barulho dos bares da Lapa ou o calor das praias lotadas, eu sempre encontrei minha paz no ar-condicionado gelado da Biblioteca Central. Lá fora, o Rio de Janeiro ferve com seus 30 e muitos graus, um caos de buzinas e suor. Mas assim que cruzo as portas de vidro da biblioteca, o silêncio me abraça como um velho amigo. Eu costumava dizer para mim mesma que ia lá apenas para estudar os grandes poetas ou adiantar minha tese, mas no fundo, havia outro motivo que fazia meu coração acelerar discretamente. O motivo tinha nome. Usava óculos de grau com uma armação delicada e possuía os cabelos loiros sempre presos em um coque frouxo, que deixava escapar alguns fios rebeldes ao longo do dia. Roberta, a bibliotecária, era uma figura que parecia pertencer a outra época. Uma mulher de 45 anos, que se movia com uma elegância triste entre as prateleiras de madeira escura. Desde o início do semestre, eu a observava de longe, intrigada pela aura de melancolia que parecia pesar sobre os ombros dela, curvando-a levemente como se ela carregasse o mundo inteiro nas costas. Ela era extremamente humilde, sempre vestida com roupas simples e discretas, que pareciam escolhidas propositalmente para que ela desaparecesse no meio da multidão, para que ninguém notasse sua presença. Eu me sentava sempre na mesma mesa, aquela que ficava estrategicamente posicionada para que eu tivesse uma visão clara do balcão de atendimento, fingindo ler enquanto meus olhos desviavam para ela. Roberta raramente sorria, e quando o fazia, era um sorriso contido, rápido, que nunca alcançava seus olhos azuis. Olhos que pareciam estar sempre marejados ou cansados de chorar. Eu via como ela tratava cada livro com um respeito sagrado, as mãos deslizando pelas capas com uma delicadeza que me fazia perguntar quem cuidava dela com aquele mesmo carinho. A rotina dela era metódica, quase robótica, atendendo alunos, organizando devoluções, carimbando datas com um som rítmico que ecoava no salão vazio nas tardes de sexta-feira. No entanto, nos momentos de calmaria, quando a biblioteca ficava deserta, eu percebia que ela puxava um pequeno caderno de capa preta e uma caneta, escrevendo freneticamente como se sua vida dependesse daquelas palavras. Eu ficava imaginando o que ela escrevia ali, se eram listas de tarefas domésticas ou se, quem sabe, ela despejava no papel os segredos que sua postura rígida não permitia revelar. Havia um mistério na aliança dourada que ela girava nervosamente no dedo anelar da mão esquerda, um hábito que ela repetia inúmeras vezes por hora, como se o anel a incomodasse ou a lembrasse de algo doloroso. Eu sabia, pelos boatos de corredor e pela própria postura defensiva dela, que ela era casada. Mas não havia felicidade naquela união. Apenas uma resignação silenciosa que me doía assistir. A minha curiosidade de estudante de literatura, sempre ávida por histórias complexas, começou a se transformar em uma preocupação genuína por aquela mulher que parecia estar desaparecendo aos poucos. Certa tarde, o calor lá fora estava insuportável, e o sistema de refrigeração da biblioteca zumbia alto, criando uma bolha de isolamento ainda maior entre nós duas e o restante do universo. Eu criei coragem, juntei meus livros e caminhei até o balcão, decidida a quebrar aquela barreira invisível que existia entre a aluna jovem
e a bibliotecária reservada. Quando me aproximei, vi Roberta fechar o caderno preto bruscamente, como se tivesse sido pega cometendo um crime, e seus olhos encontraram os meus com um misto de susto e vergonha. Notei pela primeira vez de tão perto as olheiras profundas que a maquiagem barata não conseguia esconder e um leve tremor em suas mãos, enquanto ela aguardava que eu dissesse alguma coisa. Perguntei sobre uma obra específica, um romance antigo que não estava no sistema, apenas para ouvir o som da voz dela, que saiu rouca e baixa, como se ela não a usasse há muito tempo. Ela se levantou para procurar o livro comigo, e senti um perfume suave de lavanda misturado com o cheiro característico de livros velhos. Uma combinação que, estranhamente, me trouxe uma sensação de conforto imediato. Enquanto caminhávamos pelos corredores estreitos, ela manteve uma distância respeitosa, mas eu podia sentir a tensão que emanava dela. Uma eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Ela encontrou o livro na prateleira mais alta e, ao se esticar para pegá-lo, a manga da blusa dela desceu um pouco, revelando o que parecia ser um roxo antigo no pulso, rapidamente coberto quando ela percebeu meu olhar. Meu coração falhou uma batida, e uma onda de indignação e pena subiu pela minha garganta, mas eu não tinha intimidade suficiente para perguntar nada, então engoli em seco. Ela me entregou o livro sem me olhar nos olhos, murmurando um pedido de desculpas qualquer por ter demorado a encontrar. Sua humildade excessiva me fazendo querer dizer que ela não precisava se desculpar por existir. Eu peguei o volume, nossos dedos se roçaram por uma fração de segundo e senti a pele dela fria, contrastando com o calor febril que eu sentia subindo pelo meu rosto naquele momento. Agradeci e voltei para minha mesa, mas não consegui ler uma palavra sequer, pois minha mente estava presa na imagem daquela mulher e no caderno preto que ela protegia como um tesouro. Quando a biblioteca estava prestes a fechar e eu organizava minhas coisas para sair, passei pelo balcão uma última vez e vi que Roberta tinha deixado cair um pedaço de papel dobrado no chão, perto da lixeira, provavelmente algo que ela arrancara do caderno. Esperei ela virar as costas para pegar a bolsa e, num impulso que eu não soube controlar, abaixei-me e recolhi o papel discretamente, guardando-o no bolso da minha calça jeans. Eu não sabia, enquanto caminhava para o ponto de ônibus sob o céu estrelado do Rio, que aquelas palavras amassadas no meu bolso seriam a chave que abriria a porta para o nosso destino. Aquele pedaço de papel amassado queimava no meu bolso durante todo o trajeto de volta para casa, como se fosse um segredo vivo implorando para ser libertado. Eu estava sentada no banco duro do ônibus, observando as luzes da cidade passando rápidas e borradas pela janela suja, mas minha mente estava presa na imagem da Roberta descartando aquelas palavras com tanto desprezo. Esperei chegar ao meu quarto na segurança do meu silêncio, para desdobrar a folha com o máximo de cuidado, alisando as rugas do papel sobre a minha colcha colorida. O que encontrei ali não foi uma lista de compras ou um lembrete banal, mas um grito de socorro disfarçado de estrofes, escrito com uma caligrafia trêmula e urgente que fez meu peito apertar. Eram versos livres, sem rimas forçadas, que falavam sobre uma ave presa em uma gaiola de ouro que, com o tempo, tinha esquecido como usar as próprias asas para voar. A autora descrevia o silêncio da casa não como paz, mas como uma mortalha sufocante, e o cheiro de álcool que impregnava as cortinas como o perfume do seu carcereiro. Eu li e reli aquelas linhas pelo menos 10 vezes, sentindo uma lágrima solitária escorrer pelo meu rosto, ao perceber a profundidade da dor que habitava aquela mulher que eu via todos os dias. A Roberta não era apenas a bibliotecária eficiente e invisível. Ela era uma poetisa de alma ferida, uma mulher que sangrava tinta para não desmoronar na vida real. Naquela noite, eu mal consegui dormir, revirando na cama enquanto tentava conciliar a imagem da funcionária séria de coque com a mulher vulnerável que escrevia sobre solidão e medo. O Rio de Janeiro amanheceu nublado no dia seguinte, um cinza raro cobrindo o Cristo Redentor, o que parecia combinar perfeitamente com o clima pesado que eu carregava no peito. Fui para a faculdade mais cedo do que o habitual, ignorando as mensagens das minhas amigas chamando para o café, pois eu precisava vê-la novamente, agora com os olhos de quem conhecia um pedaço da sua verdade. Quando entrei na biblioteca,
O ar-condicionado me recebeu com seu frio habitual, e lá estava ela, exatamente no mesmo lugar, organizando uma pilha de devoluções com aquela expressão distante. Eu me aproximei do balcão com o coração batendo na garganta, segurando meus cadernos contra o peito como um escudo, tentando agir com naturalidade apesar do turbilhão de emoções. Dei um bom dia, tímido, e ela levantou os olhos por cima da armação dos óculos, surpresa por alguém falar com ela tão cedo e com tanta gentileza. Notei que os olhos dela estavam ainda mais inchados do que no dia anterior, e havia uma leve vermelhidão no pescoço que ela tentava esconder puxando a gola da camisa social para cima. Aquela visão me deu uma certeza dolorosa de que a noite dela tinha sido difícil, talvez tão tempestuosa quanto os versos que eu tinha lido no papel amassado. Decidi não mencionar o poema que encontrei, pois senti que invadir a privacidade dela daquela forma poderia assustá-la e fazê-la se fechar ainda mais em sua concha protetora. Em vez disso, perguntei se ela poderia me indicar alguma antologia de poesia brasileira contemporânea, algo que fugisse do óbvio que os professores exigiam na grade curricular. Vi uma mudança sutil na postura dela, um brilho minúsculo surgindo no fundo daqueles olhos azuis cansados, como se a minha pergunta tivesse acendido uma vela num quarto escuro. Ela largou os carimbos, limpou as mãos na saia e saiu de trás do balcão, caminhando comigo até a seção de literatura nacional, com um passo um pouco mais leve do que o de costume. Enquanto seus dedos percorriam as lombadas dos livros, ela começou a falar sobre poesia com uma paixão contida, sua voz rouca, ganhando tons de emoção que eu nunca tinha ouvido antes. Ela me disse que a poesia é a única forma de sangrar sem se machucar fisicamente. Uma frase tão potente que me fez parar e encará-la, fascinada pela sabedoria que emanava dela. Roberta percebeu meu olhar fixo e corou violentamente, desviando o rosto e murmurando que talvez estivesse falando bobagem, que eu não devia dar ouvidos a uma bibliotecária velha e cansada. Eu me apressei em dizer que concordava plenamente, que as palavras dela faziam todo o sentido para mim, tentando validar aquela pequena abertura que ela me dera. Ela puxou um livro de capa azul e me entregou, dizendo que aquela autora escrevia sobre a dor feminina de uma forma crua e honesta, algo que talvez eu achasse interessante para meus estudos. Nossas mãos se tocaram novamente na troca do livro, e dessa vez ela não recuou tão rápido, sustentando o contato visual por 2 segundos inteiros que pareceram durar uma eternidade. Pude ver as linhas de expressão ao redor dos olhos dela, marcas de quem já sorriu no passado, mas que agora pareciam trincheiras de preocupação e noites mal dormidas. Naquele instante, eu quis abraçá-la ali mesmo, no meio do corredor L, e dizer que ela não estava sozinha, mas me contive, respeitando o abismo social e profissional que nos separava. Agradeci pela indicação com o meu sorriso mais caloroso, tentando transmitir toda a gratidão e admiração que eu estava sentindo, e ela retribuiu com um aceno de cabeça quase imperceptível. Voltei para minha mesa habitual, mas agora eu não conseguia mais me concentrar nos meus próprios textos. Minha atenção estava toda voltada para a figura dela lá na frente. Eu a vi pegar o caderno preto novamente, escrever 2 ou 3 linhas rápidas e depois olhar para o teto, suspirando com um peso que parecia esmagar seus pulmões. Eu sabia que ela estava escrevendo sobre a vida dela, sobre o tal marido que a fazia chorar, e senti uma raiva crescente desse homem sem rosto que apagava o brilho de uma mulher tão incrível. Mais tarde, quando o movimento da biblioteca diminuiu, criei um pretexto qualquer para voltar ao balcão, perguntando sobre o horário de funcionamento no feriado que se aproximava. Ela me respondeu com a gentileza de sempre, mas acrescentou um comentário pessoal que me pegou desprevenida, dizendo que preferia estar ali trabalhando do que em casa no feriado. Aquilo foi uma confissão, uma fresta na armadura, e eu aproveitei a oportunidade para perguntar suavemente se ela não gostava de ficar em casa. Ela deu um sorriso triste, arrumou os óculos e disse que a casa dela era muito barulhenta e que o silêncio da biblioteca era a única música que ela conseguia suportar. Eu disse a ela que entendia, que às vezes o mundo lá fora era barulhento demais para quem tinha a alma sensível. E ela me olhou com uma gratidão imensa, por eu não ter feito perguntas invasivas. Começamos a conversar sobre amenidades, sobre como o café da cantina estava ruim naquele dia,
sobre o calor insuportável do rio. E a cada frase trocada, a barreira entre nós diminuía 1 milímetro. Descobri que ela tinha um humor sutil e inteligente, escondido sob camadas de tristeza, e que ela observava os alunos com muito mais atenção do que aparentava. Quando o sinal da faculdade tocou, indicando o fim das aulas da tarde, eu não queria ir embora, sentindo que estávamos construindo uma ponte frágil, mas promissora, sobre o abismo que nos separava. Me despedi prometendo ler o livro que ela indicou e voltar no dia seguinte para contarmos o que achei, criando um compromisso silencioso entre nós duas. Enquanto eu caminhava para a saída, olhei para trás e vi Roberta me observando, com o caderno preto fechado sobre o balcão e uma expressão pensativa que não era mais de total desespero. Eu sabia que aquele era apenas o começo de uma troca de páginas, onde nós duas acabaríamos escrevendo, juntas, um capítulo novo e inesperado em nossas vidas. Na semana seguinte, a biblioteca deixou de ser apenas meu local de estudo para se tornar o centro gravitacional da minha existência. Eu devorei o livro que a Roberta me indicou em apenas 2 noites, grifando frases e dobrando páginas, ansiosa para compartilhar cada impressão com ela. Quando cheguei lá numa tarde chuvosa de terça-feira, trazendo comigo o cheiro de asfalto molhado e uma sacola de papel pardo com 2 cafés especiais que comprei numa cafeteria cara da Zona Sul, eu estava decidida a estreitar nossos laços. Encontrei Roberta no mesmo lugar de sempre, mas dessa vez ela não estava escrevendo. Ela olhava para o nada com um vazio assustador no olhar, como se sua mente estivesse presa em algum lugar muito longe e muito doloroso. Coloquei os copos de café sobre o balcão com cuidado, e o barulho suave do papelão encostando na madeira a fez despertar do transe num sobressalto leve. Ela sorriu ao me ver, e aquele foi o primeiro sorriso genuíno que recebi, um curvar de lábios que iluminou o rosto pálido dela e fez meu estômago dar uma cambalhota estranha. Ofereci o café dizendo que era um agradecimento pela indicação literária maravilhosa, e ela hesitou, olhando para o copo como se fosse um objeto de luxo que ela não merecia tocar. Insisti, dizendo que não aceitaria um não como resposta, e ela aceitou com as mãos trêmulas, segurando o copo quente como se precisasse desesperadamente daquele calor para descongelar por dentro. Enquanto bebíamos o café ali mesmo, quebrando silenciosamente a regra de não consumir alimentos na biblioteca, começamos a discutir o livro com uma voracidade que me surpreendeu. Roberta não falava como uma acadêmica arrogante, mas como alguém que sentia a literatura na pele, interpretando as dores das personagens femininas como se fossem as suas próprias. Ela comentou sobre uma passagem específica, onde a protagonista se sentia invisível dentro do próprio casamento, e a amargura na voz dela foi tão real que eu soube naquele instante que ela não estava mais falando do livro. Era um desabafo velado, uma confissão segura protegida pela barreira da ficção, e eu ouvi cada palavra com o coração apertado, validando seus sentimentos com acenos de cabeça e olhares compreensivos. A partir daquele dia, criamos uma espécie de clube do livro particular, um ritual sagrado que acontecia nos 30 minutos antes do fim do expediente dela. Eu trazia chocolates, biscoitos ou qualquer coisa doce que pudesse alegrar a tarde dela, e ela me trazia sugestões de leituras que desafiavam minha visão de mundo. Percebi que ela tinha um gosto refinado e uma inteligência aguçada que estava sendo desperdiçada naquele balcão empoeirado, sufocada por uma rotina medíocre e por uma vida doméstica que parecia sugar toda a sua energia vital. Eu me pegava observando os detalhes dela, a forma como ela ajeitava os óculos, a curva do pescoço quando lia algo que a tocava, e a admiração intelectual começava a se misturar com uma atração que eu ainda não tinha coragem de nomear. Numa dessas tardes, enquanto falávamos sobre poesia marginal, Roberta deixou escapar que o marido, o tal Cláudio, detestava quando ela ficava lendo até tarde da noite. Ela contou, com um riso nervoso e sem graça, que ele dizia que livros eram perda de tempo e que mulher casada deveria cuidar da casa e não ficar sonhando acordada com histórias que não existem. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago, revelando a toxicidade do ambiente em que ela vivia. Um lugar onde sua paixão e seu intelecto eram motivos de deboche e repressão.
Eu senti uma onda de raiva protetora subir pelo meu peito, uma vontade louca de pegá-la pela mão e tirá-la daquela casa, de levá-la para um lugar onde ela pudesse ler e escrever o quanto quisesse sem ser julgada. Eu olhei bem nos olhos dela e disse com firmeza que a sensibilidade dela era um dom raro e que ninguém tinha o direito de diminuir a luz que ela carregava dentro de si. Roberta ficou em silêncio por um longo momento, os olhos azuis marejados fixos nos meus, e vi o queixo dela tremer levemente enquanto ela lutava para não chorar ali na minha frente. Ela sussurrou um "obrigada", tão baixo que eu quase precisei ler seus lábios, e num gesto impensado, estiquei minha mão sobre o balcão e cobri a mão dela, apertando seus dedos frios com os meus. Ela não recuou. Ao contrário, virou a palma da mão para cima e segurou a minha de volta. Um toque tímido e desesperado de quem estava se afogando e acabara de encontrar uma boia. Ficamos assim por alguns segundos, de mãos dadas sobre a madeira gasta do balcão, cercadas pelo silêncio reconfortante dos milhares de livros que testemunhavam nossa conexão silenciosa. O contato da pele dela na minha enviou choques elétricos por todo o meu corpo. Uma sensação de intimidade que ia muito além da amizade, algo que fazia o ar ficar denso e difícil de respirar. Foi o toque de um telefone tocando estridentemente na bolsa dela que quebrou o encanto, fazendo-a puxar a mão de volta com violência, como se tivesse se queimado. A expressão dela mudou instantaneamente de serenidade para pânico, e eu vi o medo real estampando seu rosto enquanto ela olhava para a tela do celular iluminada. Ela não atendeu, apenas desligou o aparelho e o jogou de volta na bolsa com gestos bruscos, murmurando que precisava ir embora logo ou ele ficaria furioso. A mudança de atmosfera foi brutal. A mulher doce e culta que debatia poesia desapareceu, dando lugar à esposa submissa e amedrontada que corria contra o relógio para evitar um conflito. Eu me senti impotente, vendo-a recolher suas coisas com pressa, a postura curvada novamente, a magia do nosso momento esmagada pela realidade dura que a esperava do lado de fora dos portões da universidade. Ofereci carona até o ponto de ônibus, mas ela recusou veementemente, dizendo que não queria me incomodar, embora eu sentisse que o verdadeiro motivo era o medo de alguém vê-la comigo. Nos dias que se seguiram, nossa dinâmica mudou sutilmente. Havia agora uma cumplicidade carregada de tensão, um segredo compartilhado na troca de olhares e nos toques acidentais que se tornaram mais frequentes. Eu comecei a escrever bilhetes com trechos de poemas e deixá-los dentro dos livros que devolvia, sabendo que ela os encontraria e entenderia que eram recados diretos para o coração dela. Ela nunca mencionava os bilhetes verbalmente, mas eu via que ela guardava cada um deles no bolso do cardigã, perto do peito. E isso era resposta suficiente para mim. A biblioteca, antes um lugar frio e impessoal, tinha se transformado no nosso pequeno universo particular, onde a diferença de idade e de classe social não importava, onde éramos apenas duas almas buscando refúgio na arte. Eu percebia, no entanto, que quanto mais nos aproximávamos, mais triste ela parecia ficar nos finais de semana, como se a perspectiva de passar 2 dias longe daquele refúgio fosse uma tortura. Numa sexta-feira, ela me confessou que os finais de semana eram os piores dias, pois Cláudio começava a beber cedo e a casa se tornava um campo minado, onde qualquer passo em falso poderia detonar uma explosão. Eu queria perguntar mais. Queria saber se ele a agredia fisicamente. Mas o medo de ouvir a resposta e não poder fazer nada me paralisava. Eu apenas disse que estaria pensando nela e que ela poderia me mandar mensagem se precisasse de qualquer coisa, a qualquer hora do dia ou da noite. Ela sorriu aquele sorriso triste que já tinha se tornado familiar para mim e disse que eu era uma menina muito doce, mas que eu não devia me preocupar com os problemas de uma mulher velha e complicada. Aquilo me irritou profundamente, essa insistência dela em se diminuir, em se colocar como um caso perdido, quando eu via tanta vida e tanta beleza pulsando nela. Eu queria gritar que ela não era velha, que ela estava no auge da beleza e da inteligência, e que a vida dela poderia ser muito mais do que aquela mediocridade cinzenta. Mas calei-me, engolindo as palavras de revolta, sabendo que eu precisava ter paciência,
que aquele era um jogo de xadrez emocional onde qualquer movimento brusco poderia fazê-la fugir para sempre. Saí da biblioteca naquele dia com um gosto amargo na boca, sentindo o peso da injustiça do mundo, onde pessoas incríveis como Roberta ficavam presas em gaiolas emocionais, enquanto pessoas cruéis tinham poder sobre elas. Caminhei pelas ruas do Rio sem ver a beleza da cidade, minha mente obcecada em encontrar uma maneira de salvá-la, sem perceber que, no processo, eu estava me apaixonando perdidamente por ela. Eu ainda não sabia como, mas prometi a mim mesma que descobriria um jeito de tirar Roberta daquela escuridão, nem que eu tivesse que escrever um final feliz para nós duas com as minhas próprias mãos. A segunda-feira chegou arrastada, trazendo consigo uma chuva fina e persistente que transformava o Rio de Janeiro em uma aquarela cinzenta e melancólica. Eu entrei na biblioteca sacudindo o guarda-chuva, sentindo a umidade grudar na minha pele, mas meu pensamento estava focado apenas em saber como tinha sido o fim de semana da Roberta. Quando meus olhos a encontraram atrás do balcão, meu coração afundou no peito com um peso súbito. Ela parecia menor, mais frágil, como se os 2 dias longe dali tivessem sugado toda a pouca cor que ela havia recuperado durante a semana. Havia olheiras profundas marcando seu rosto pálido e uma tensão nos ombros que nem o casaco de lã grosso conseguia disfarçar. Aproximei-me devagar, receosa de quebrar o silêncio frágil que a envolvia, e notei que ela contava algumas moedas sobre a mesa, separando o dinheiro do almoço com uma expressão de preocupação matemática. Aquela cena me atingiu em cheio, escancarando o abismo que existia entre a minha realidade de estudante de classe média, que nunca precisou se preocupar se o dinheiro daria para o lanche, e a vida dela, contada em centavos e privações. Roberta tentou esconder as moedas rapidamente quando me viu, a vergonha tingindo suas bochechas de vermelho, mas eu fingi não notar, sorrindo como se tudo estivesse normal. Perguntei como ela estava, e a resposta veio num suspiro longo e trêmulo, que dizia muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ela me contou, com a voz baixa e os olhos fixos num ponto qualquer da estante, que o fim de semana tinha sido difícil, um eufemismo doloroso para o inferno particular que eu sabia que ela vivia. Cláudio tinha bebido desde a sexta-feira à noite, e em um dos seus surtos de raiva alcoólica, havia rasgado um dos cadernos de poesia dela, chamando aquilo de bobagem de mulher desocupada. Senti uma onda de náusea e indignação subir pela minha garganta, imaginando a cena daquela mulher sensível vendo suas palavras, sua única válvula de escape, sendo destruídas por um homem bruto que não sabia o valor do tesouro que tinha em casa. Eu queria chorar por ela, queria gritar, mas apenas estiquei minha mão e toquei levemente o braço dela, oferecendo o único conforto que eu podia dar naquele momento. Convidei Roberta para almoçar comigo na cantina, insistindo que eu pagaria, inventando uma desculpa boba de que tinha recebido um dinheiro extra dos meus pais e queria comemorar. Ela recusou 3 vezes, dizendo que não podia aceitar, que já causava incômodo demais, sua humildade me ferindo como facas afiadas, pois ninguém deveria se sentir um fardo por aceitar um prato de comida. Usei meu poder de persuasão, apelei para a nossa amizade literária, e finalmente ela cedeu, embora eu visse em seus olhos o conflito entre a fome real e o orgulho ferido. Caminhamos até a cantina sob o mesmo guarda-chuva, nossos ombros se tocando levemente, e aquele contato físico simples parecia ser a única coisa sólida num mundo que desmoronava ao redor dela. Sentadas na mesa de plástico amarela, com o barulho dos outros estudantes ao redor, ela comeu com uma delicadeza que contrastava com a voracidade de quem talvez não tivesse feito uma refeição decente no fim de semana. Eu a observava, sentindo uma mistura confusa de proteção maternal e admiração romântica, pensando em como o mundo era injusto por dar tanto a quem não merecia e tirar tanto de quem era pura luz. Perguntei sobre o caderno rasgado, se ela tinha conseguido salvar alguma coisa, e ela sorriu com tristeza, dizendo que as palavras estavam gravadas na alma dela e que papel nenhum poderia apagar o que ela sentia. Aquela resposta foi de uma força tão avassaladora que eu me senti pequena diante da resiliência daquela mulher. Foi nesse momento que percebi o quanto nossas vidas eram diferentes, não apenas na idade,
mas nas oportunidades e nas prisões invisíveis que nos cercavam. Eu tinha 23 anos e um futuro inteiro pela frente, cheio de possibilidades e escolhas. Ela tinha 45 e sentia que sua vida já estava escrita em pedra, sem chance de reedição. Roberta olhou para mim e disse que eu tinha sorte de ser jovem e livre, de poder estudar e ser quem eu quisesse. E havia uma ponta de inveja boa na voz dela, um desejo de ter tido as mesmas chances. Eu segurei a mão dela por cima da mesa, ignorando os olhares curiosos dos outros alunos, e disse que nunca era tarde para recomeçar, que a história dela ainda estava na metade. Ela riu, um som seco e sem humor, balançando a cabeça negativamente, dizendo que mulheres como ela não recomeçam, apenas aguentam até o fim. Aquela frase me doeu mais do que qualquer tapa, pois revelava a profundidade da desesperança em que ela estava imersa, a crença absoluta de que não merecia ser feliz. Tentei argumentar, falei sobre os livros que líamos, sobre as heroínas que davam a volta por cima, mas ela apenas me olhou com ternura, como se eu fosse uma criança ingênua que ainda acreditava em contos de fadas. O contraste entre o meu idealismo jovem e o realismo brutal dela criou uma tensão silenciosa entre nós. Um muro que eu precisava derrubar tijolo por tijolo. Terminamos o almoço e eu insisti em comprar um chocolate para a sobremesa. Algo que ela aceitou com um brilho infantil nos olhos, como se aquele doce fosse um luxo proibido. Voltamos para a biblioteca caminhando devagar, adiando o momento em que teríamos que nos separar e voltar para as nossas funções. Ela para o balcão e eu para os livros. No caminho, ela me perguntou timidamente se eu achava que os poemas dela eram bons de verdade, ou se eu só dizia aquilo para agradar. Parei no meio do corredor. Virei-me para ela e disse, com toda a seriedade do mundo, que ela era uma das vozes mais potentes que eu já tinha lido, e que o mundo precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Roberta ficou sem ar por um segundo, os olhos enchendo-se de lágrimas novamente, e num impulso rápido, ela apertou minha mão com força e sussurrou um "Obrigada". Emocionado, aquele gesto, ali no meio do corredor movimentado da faculdade, foi um ato de coragem imenso para ela, uma quebra de protocolo e de barreira pessoal. Senti que naquele momento eu não era mais apenas a aluna simpática, mas a única âncora que a impedia de ser arrastada pela correnteza da própria vida. E ela, para mim, deixava de ser um mistério para se tornar uma missão. Eu não descansaria enquanto não visse aquela mulher sorrir de verdade, livre do peso que carregava. A tarde seguiu com a rotina de sempre, mas a atmosfera entre nós tinha mudado. Havia uma intimidade nova, forjada na confissão das dores e na partilha do pão. Eu a via de longe atendendo os alunos, e agora eu enxergava a mulher guerreira por trás dos óculos, a poetisa que escrevia para sobreviver ao caos doméstico. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, havia um entendimento mútuo, um código secreto que dizia: "Eu estou aqui com você". Mas eu sabia que a hora de ir embora se aproximava, e com ela, o retorno de Roberta para a casa onde seus cadernos eram rasgados e seus sonhos eram ridicularizados. Quando o relógio marcou a hora de fechar, eu me demorei propositalmente na saída, arrumando minha mochila com uma lentidão exasperante, só para vê-la pegar a bolsa e apagar as luzes do setor. Ela passou por mim na saída, o rosto já assumindo a máscara de tensão pré-chegada em casa, e me desejou boa noite com uma voz que tremia levemente. Eu queria oferecer carona, queria levá-la para minha casa, queria fazer qualquer coisa menos deixá-la ir para lá, mas eu não tinha esse poder ainda. Vi as costas dela se afastando na chuva, curvada e solitária, e senti um aperto no peito que misturava medo e determinação. Eu sabia que não podia salvá-la sozinha, que a decisão final teria que vir dela, mas eu podia ser a luz que mostraria o caminho da saída. Enquanto o ônibus me levava para longe, peguei meu caderno e comecei a escrever um poema para ela, uma resposta aos versos que ela tinha perdido, prometendo que, se dependesse de mim, ela nunca mais teria que esconder quem era. A chuva batia na janela, lavando o Rio de Janeiro, e eu rezei silenciosamente para que ela estivesse bem,
sem saber que o destino estava prestes a nos dar um livro novo e muito perigoso para lermos juntas. Alguns dias depois daquele almoço revelador, cheguei à biblioteca com uma missão diferente em mente, guiada por uma intuição que eu não sabia explicar. A chuva tinha dado uma trégua no Rio de Janeiro, mas o céu continuava cinza e pesado, criando uma luz difusa que entrava pelas janelas altas e deixava o ambiente com um ar de mistério e segredo. Roberta estava catalogando uma doação de livros antigos que tinha acabado de chegar, o cheiro de mofo e papel envelhecido pairando ao redor dela como uma nuvem de memórias esquecidas. Ela parecia mais leve naquele dia, talvez porque fosse quarta-feira, o meio da semana, longe o suficiente do pesadelo do fim de semana passado e ainda distante do próximo. Cumprimentei-a com o nosso novo código de intimidade, um sorriso cúmplice e um toque rápido na mão, e comecei a ajudá-la a tirar os volumes das caixas de papelão empoeiradas. Entre enciclopédias ultrapassadas e manuais técnicos sem graça, meus dedos tocaram a lombada de um livro fino, de capa dura azul escura, sem título na frente, apenas com o nome da autora e o título na lateral em letras douradas desbotadas. O título era O Silêncio das Amantes, uma obra que eu nunca tinha ouvido falar, mas que pela sinopse na contracapa prometia uma história avassaladora sobre duas mulheres que se apaixonaram na década de 50. Senti um arrepio percorrer minha espinha, pois parecia que o universo tinha colocado aquele livro ali propositalmente para nós duas. Limpei a poeira da capa com a manga da minha blusa e chamei a atenção de Roberta, mostrando o achado com um entusiasmo que fez ela largar o que estava fazendo imediatamente. Ela pegou o livro das minhas mãos, ajustou os óculos no rosto e começou a ler a sinopse em voz alta, sua voz rouca preenchendo o espaço silencioso entre nós, com uma gravidade solene. À medida que ela lia sobre o amor proibido, sobre os olhares trocados em segredo e a luta contra uma sociedade que as queria invisíveis, vi a respiração dela mudar, tornando-se mais curta e irregular. Ela parou de ler no meio da frase, os olhos fixos nas palavras como se tivessem encontrado um espelho mágico que refletia seus desejos mais profundos e inconfessáveis. Ficamos em silêncio por 1 minuto inteiro, apenas ouvindo o zumbido do ar-condicionado e o som distante de alguém virando uma página em outra mesa, enquanto a tensão entre nós crescia exponencialmente. Perguntei suavemente o que ela tinha achado, e ela me olhou com uma expressão de medo misturada com fascínio, admitindo que nunca tinha tido coragem de ler algo assim. Embora sempre tivesse curiosidade, ela confessou, num sussurro quase inaudível, que cresceu ouvindo que esse tipo de amor era pecado, uma doença, algo que destruía famílias e condenava a alma. Eu senti uma pontada de tristeza pela repressão que ela carregava, mas também vi uma chama de rebeldia acendendo no fundo das pupilas dilatadas dela. Sugeri que lêssemos juntas, ali mesmo, escondidas atrás da pilha de caixas, como se fossemos duas conspiradoras planejando uma revolução silenciosa contra o mundo lá fora. Ela hesitou, olhou para os lados para garantir que não havia ninguém por perto, e concordou com um aceno de cabeça tímido, abrindo o livro na primeira página com mãos que tremiam visivelmente. Comecei a ler o primeiro capítulo para ela, minha voz assumindo um tom suave e envolvente, narrando o primeiro encontro das protagonistas num parque chuvoso, muito parecido com o nosso próprio cenário. Roberta ouvia hipnotizada, os lábios entreabertos, absorvendo cada palavra como se fosse água fresca num deserto árido. A história do livro era de uma delicadeza brutal, descrevendo sentimentos que nós duas estávamos experimentando, mas que ainda não tínhamos coragem de vocalizar uma para a outra. Havia uma passagem onde uma das personagens dizia que o amor não pede licença para entrar, ele simplesmente arromba a porta e se instala na sala de estar. E quando li isso, Roberta soltou um suspiro profundo. Ela colocou a mão sobre a página, interrompendo minha leitura, e disse que aquilo era a verdade mais assustadora que ela já tinha ouvido. Perguntei por que ela achava assustador, e ela respondeu que, quando a gente tranca a porta por muito tempo, esquece que ela pode ser aberta, e a luz que entra machuca os olhos acostumados com a escuridão. Entendi imediatamente que ela estava falando de si mesma, da gaiola onde vivia com Cláudio e da possibilidade aterrorizante de existir algo melhor, algo real e vibrante fora daquela prisão.
Eu fechei o livro devagar, mantendo meu dedo marcando a página, e olhei bem no fundo dos olhos dela, dizendo que a luz pode incomodar no começo, mas que é a única coisa que nos permite ver as cores da vida. O clima ficou denso, carregado de uma energia que não era mais apenas intelectual. Era física, magnética, puxando-nos uma em direção à outra como ímãs potentes. Eu podia sentir o cheiro do perfume dela misturado ao cheiro dos livros, e nunca tive tanta vontade de beijar alguém como tive naquele instante. Roberta parecia lutar contra si mesma, uma batalha interna visível entre o dever de ser a esposa recatada e o desejo de ser a mulher livre que o livro descrevia. Ela desviou o olhar para o chão, mordendo o lábio inferior num gesto de nervosismo que eu achei incrivelmente atraente, e murmurou que talvez fosse melhor guardarmos aquele livro, que ele era perigoso. Perguntei perigoso para quem, desafiando-a a encarar a verdade, e ela respondeu que era perigoso para quem já tinha a vida organizada e não podia se dar ao luxo de sonhar. Eu disse que sonhos não são luxo, são necessidade, e que a vida organizada dela parecia mais uma sentença de cumprimento de pena do que uma vida de verdade. Foi uma fala ousada, talvez até dura demais, mas necessária para quebrar a casca de proteção que ela insistia em manter ao redor do coração. Ela me olhou com surpresa, não com raiva, como se nunca ninguém tivesse tido a coragem de dizer aquilo na cara dela, e vi uma lágrima solitária se formar no canto do olho esquerdo. Ela não argumentou, não defendeu o marido, não recuou. Apenas ficou ali, parada, absorvendo o impacto da minha honestidade brutal. Eu me aproximei um passo, invadindo o espaço pessoal dela com uma audácia que eu nem sabia que tinha, e disse que ela merecia viver uma história tão bonita quanto a daquele livro. O livro, O Silêncio das Amantes, tornou-se o terceiro elemento na nossa relação. Um espelho onde víamos refletidos nossos medos e nossos desejos mais secretos. Roberta tocou a capa do livro com carinho, como se acariciasse a pele de alguém amado, e disse que precisava saber o final da história, que não conseguiria dormir sem saber se elas ficavam juntas. Aquela confissão foi o sinal verde que eu esperava, a prova de que ela estava disposta a correr o risco, a virar a página e descobrir o que acontecia depois. Eu sorri e disse que havia um lugar mais tranquilo na biblioteca, lá no fundo, onde poderíamos ler sem sermos interrompidas por ninguém. Ela sabia a que lugar eu me referia. O corredor de obras raras e coleções especiais, o ponto mais isolado e silencioso de todo o prédio, onde a luz era fraca e o tempo parecia parar. Roberta olhou para o balcão vazio, depois para o relógio na parede, e depois para mim, os olhos brilhando com uma mistura de pânico e excitação. Ela assentiu com a cabeça, pegou o livro azul contra o peito e saiu de trás do balcão, caminhando na minha frente em direção ao fundo da biblioteca. Eu a segui, observando o balanço sutil dos quadris dela e sentindo meu coração bater tão forte que parecia um tambor de guerra, anunciando a batalha final. Enquanto caminhávamos para a penumbra do corredor proibido, eu sabia que não estávamos apenas indo ler um livro. Estávamos indo reescrever a nossa própria história. O ar parecia ficar mais rarefeito a cada passo, e a tensão entre nós era tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. Eu sentia que aquele dia ficaria marcado para sempre na minha memória. O dia em que deixamos de ser apenas amigas que gostavam de literatura para nos tornarmos protagonistas do nosso próprio romance. E eu estava pronta, mais do que pronta, para descobrir cada capítulo daquela mulher fascinante. O corredor de obras raras era um mundo à parte, banhado por uma penumbra alaranjada e impregnado com o cheiro adocicado de papel que envelheceu com dignidade. O silêncio ali era tão absoluto que eu podia ouvir o som da minha própria respiração e o farfalhar do tecido da saia da Roberta enquanto caminhávamos lado a lado. Paramos no final do corredor, num canto cego onde as câmeras de segurança não alcançavam e onde as estantes altas formavam uma parede protetora contra o resto do mundo. Roberta se encostou na estante de madeira maciça, segurando o livro O Silêncio das Amantes, contra o peito como se fosse um escudo, seus olhos varrendo o meu rosto em busca de qualquer sinal de hesitação. Não havia hesitação em mim.
Apenas uma certeza pulsante que fazia meu sangue correr mais rápido e aquecia minha pele sob o ar-condicionado gelado. Peguei o livro das mãos dela delicadamente e o coloquei sobre uma prateleira vazia ao nosso lado, eliminando a última barreira física que existia entre os nossos corpos. Ficamos a centímetros de distância, tão perto que eu podia sentir o calor que emanava dela, um contraste chocante com a frieza habitual que ela tentava projetar. O cheiro dela, aquela mistura inebriante de lavanda e chuva, invadiu meus sentidos de uma forma avassaladora, me deixando tonta e embriagada sem ter bebido uma gota de álcool. Ela levantou o rosto para me olhar e vi que seus lábios tremiam levemente, não de frio, mas de uma antecipação nervosa que ela não conseguia mais controlar. Sussurrei o nome dela, Roberta, e o som saiu como uma prece no meio daquele templo de livros, fazendo as pupilas dela dilatarem até que o azul dos olhos fosse quase engolido pelo preto. Levei minha mão devagar até o rosto dela, meus dedos traçando o contorno do maxilar tenso, e senti a pele dela arrepiar sob o meu toque suave. Ela fechou os olhos ao sentir meu carinho, soltando um suspiro longo que parecia ter ficado preso na garganta por anos, e inclinou a cabeça na direção da minha mão. Aquele gesto de entrega foi o estopim, a permissão silenciosa que eu precisava para cruzar a linha invisível que separava a amizade do desejo. Dei um passo à frente, colando meu corpo ao dela, e senti a rigidez inicial dela derreter, transformando-se em uma necessidade urgente de proximidade. Nossas respirações se misturaram, o ar quente e úmido criando uma atmosfera elétrica naquele canto escuro, onde o tempo parecia ter parado completamente. Eu podia sentir o coração dela batendo, descompassado contra o meu peito, um ritmo frenético que acompanhava o tamborilar do meu próprio desejo. Roberta abriu os olhos novamente, e havia neles um brilho de medo misturado com uma fome intensa, a fome de alguém que passou a vida inteira faminta de afeto e toque real. Ela sussurrou que nunca tinha sentido aquilo, que não sabia o que estava acontecendo com ela, e a vulnerabilidade na voz dela me desarmou completamente. Eu respondi, roçando meu nariz no dela, que ela não precisava entender agora, apenas sentir, e que eu estava ali para segurá-la se o mundo começasse a girar rápido demais. Minhas mãos desceram para a cintura dela, puxando-a ainda mais para mim, e ela arfou, suas mãos subindo instintivamente para agarrar meus ombros, buscando apoio. Quando finalmente a beijei, não foi um beijo de cinema, foi um beijo de sobrevivência. Um encontro de bocas sedentas que buscavam respostas uma na outra. No início foi tímido, um roçar de lábios hesitante, como se ela estivesse testando a temperatura da água antes de mergulhar, mas logo se transformou em algo profundo e urgente. Senti o gosto dela, um sabor único e viciante, e percebi que ela estava se descobrindo ali, naquele beijo, percebendo que o corpo dela podia ser fonte de prazer e não apenas de serviço e dor. O beijo se aprofundou, nossas línguas se encontrando numa dança que dispensava palavras, contando uma história de paixão reprimida que finalmente encontrava vazão. Minhas mãos se perderam nos cabelos loiros dela, soltando o coque frouxo e deixando os fios caírem sobre os ombros, libertando a mulher selvagem que vivia presa naquele visual austero. Ela gemeu baixo contra a minha boca, um som gutural que vibrou no meu peito e me fez perder completamente a noção de onde estávamos. Pressionei-a levemente contra a estante, e o barulho dos livros se movendo foi a única trilha sonora do nosso momento, abafada pelos nossos suspiros e pelo som úmido dos nossos beijos. Eu sentia cada curva do corpo dela reagindo ao meu, cada músculo retesado relaxando e se moldando ao meu abraço, como se tivéssemos sido feitas para aquele encaixe perfeito. Roberta, que sempre pareceu tão contida e frágil, respondia com uma intensidade que me surpreendeu, suas mãos apertando minhas costas, puxando-me para mais perto, como se quisesse se fundir a mim. Naquele corredor escuro, entre lombadas de couro e poeira secular, nós não éramos a estudante e a bibliotecária, nem a jovem e a mulher casada. Éramos apenas duas mulheres descobrindo a potência avassaladora do desejo sáfico. Eu deslizei meus lábios para o pescoço dela,
sentindo a pulsação acelerada na veia jugular, e ela jogou a cabeça para trás, expondo a garganta num gesto de confiança absoluta. Sussurrei no ouvido dela o quanto ela era linda, o quanto eu a desejava, palavras que eu sabia que ela precisava ouvir para acreditar que aquilo era real e não um sonho febril. Ela agarrou minha camisa com força, os nós dos dedos ficando brancos, e murmurou que eu a estava fazendo se sentir viva pela primeira vez em décadas. Aquela confissão me deu uma onda de poder e responsabilidade. Eu estava despertando algo nela que não poderia mais ser adormecido. Nossos corpos se moviam num ritmo lento e sensual, uma fricção de tecidos e peles que gerava um calor insuportável naquele ambiente climatizado. De repente, ouvimos passos distantes no corredor principal, o som seco de saltos batendo no piso de granito, o que nos fez congelar instantaneamente, o medo da descoberta nos atingindo como um balde de água fria. Roberta arregalou os olhos, o pânico tomando conta de sua expressão por um segundo, e ela tentou se afastar, arrumando a roupa com mãos trêmulas e desajeitadas. Eu segurei o rosto dela entre minhas mãos novamente, forçando-a a olhar para mim, e a beijei mais uma vez, um selinho rápido e firme para ancorá-la na realidade e acalmá-la. Disse baixinho que estava tudo bem, que ninguém tinha nos visto, mas sabíamos que a bolha mágica tinha estourado, pelo menos por enquanto. Nós nos separamos fisicamente, mas a eletricidade entre nós continuava estalando no ar, visível e palpável, conectando-nos mesmo à distância de um braço. Roberta tentou prender o cabelo de volta, mas desistiu, deixando-o solto, o que a deixava com um ar de mulher que acabou de ser beijada, uma imagem que gravaria na minha mente para sempre. Ela pegou o livro da prateleira, abraçando-o contra o peito como se ele fosse a testemunha silenciosa do nosso crime perfeito, e sorriu um sorriso tímido, inchado e vermelho. Eu ajeitei minha própria roupa, sentindo meu corpo ainda vibrando com a adrenalina e o desejo não saciado, sabendo que aquilo era apenas o começo. Saímos do corredor de obras raras caminhando separadas, mas ligadas por um segredo que mudaria o curso de nossas vidas para sempre. O mundo lá fora continuava o mesmo. As pessoas estudavam, os telefones tocavam, mas para nós duas, o eixo da terra tinha se deslocado. Roberta voltou para o balcão com as bochechas coradas e os olhos brilhando de uma forma que eu nunca tinha visto. Uma mistura de culpa e êxtase. Eu fui para a minha mesa, mas não consegui ler nada. Fiquei apenas revivendo cada segundo daquele toque, sabendo que agora não havia mais volta. Nós tínhamos provado o fruto proibido, e ele era mais doce do que qualquer poesia que já tínhamos lido. Acordei na manhã seguinte com uma sensação estranha de vertigem, como se o chão do meu quarto tivesse desaparecido durante a noite, e eu estivesse flutuando em um espaço novo e desconhecido. O beijo no corredor de obras raras não saía da minha cabeça, repetindo-se em loop na minha memória como a cena favorita de um filme que a gente não cansa de assistir. Mas junto com a euforia do toque, veio um medo gelado que se instalou no meu estômago. E agora? Como encarar Roberta à luz do dia, sem a proteção da penumbra e do calor do momento? Eu sabia que para ela, uma mulher casada de 45 anos que nunca tinha se permitido sair da linha, aquilo devia estar sendo um terremoto devastador. O caminho para a faculdade foi uma tortura psicológica. Cada quilômetro percorrido pelo ônibus parecia aumentar a minha ansiedade sobre qual versão dela eu encontraria. Será que ela fingiria que nada aconteceu? Será que ela me pediria para nunca mais voltar? O Rio de Janeiro estava ensolarado lá fora. Um dia lindo e cruel que contrastava com a tempestade de dúvidas que eu carregava dentro de mim. Quando finalmente cheguei à biblioteca, parei na porta de vidro por um longo minuto, observando-a de longe antes de entrar, tentando ler os sinais corporais dela como se fossem um mapa de sobrevivência. Roberta estava no balcão, mas não estava lendo nem escrevendo. Ela estava parada, com os olhos fixos num ponto cego da parede, as mãos apertadas uma na outra com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite,
a postura curvada sob o peso de uma culpa invisível que eu podia sentir daqui. Respirei fundo, ajeitei a alça da minha mochila e entrei, o barulho do ar-condicionado soando como um rugido nos meus ouvidos sensíveis. Assim que ela me viu, o corpo dela retesou num espasmo de susto, e ela desviou o olhar imediatamente, fingindo procurar algo numa gaveta vazia. Aproximei-me devagar, respeitando o campo minado que ela tinha erguido ao redor de si, e sussurrei um bom dia, cauteloso, tentando transmitir calma e normalidade. Ela respondeu sem me olhar, a voz trêmula e baixa, dizendo apenas olá. Uma palavra seca que doeu mais do que um tapa no rosto. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante, carregado de todas as coisas que precisávamos dizer, mas que pareciam grandes demais para caberem naquele espaço público. Eu não aguentei a distância fria e perguntei se ela estava bem, se tinha conseguido dormir, tentando abrir uma brecha naquela muralha de gelo. Roberta levantou o rosto finalmente, e o que eu vi me partiu o coração. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, cercados por olheiras profundas de quem passou a noite em claro chorando ou pensando. Ela me olhou com um misto de desejo e pânico, e sussurrou desesperada que não sabia o que estava acontecendo com ela, que aquilo tudo era uma loucura. Disse que tinha passado a noite inteira olhando para o teto, ao lado do marido que roncava bêbado, se sentindo a pior pessoa do mundo por ter gostado tanto do que fizemos. A confissão dela veio atropelada, cheia de angústia, revelando o conflito interno de alguém que descobriu uma nova identidade tarde demais. Ela começou a falar, num fluxo de consciência nervoso, que sempre achou que sabia quem era, que sua vida já estava definida. Esposa, bibliotecária, mulher séria. Disse que sentir o que sentiu por mim, uma mulher, e ainda por cima muito mais jovem, tinha virado o mundo dela de cabeça para baixo e que ela estava apavorada. Eu não sou assim, Camila. Eu nunca fui assim. Ela repetia, tentando se convencer de uma mentira que o corpo dela já tinha desmentido no dia anterior. Eu a escutava com paciência, entendendo que para ela aquilo não era apenas um beijo, era a desconstrução de 45 anos de repressão. Tentei acalmá-la, dizendo que não existia ser assim ou não ser assim, que existia apenas o que a gente sente e que o sentimento não tem culpa. Falei que o que aconteceu entre nós foi lindo e verdadeiro, e que ela não precisava se rotular ou se julgar com tanta severidade. Mas Roberta balançava a cabeça negativamente, presa na mentalidade de que tinha traído não só o marido, mas a imagem que ela tinha de si mesma. Ela disse que tinha medo do que as pessoas falariam, medo de perder o pouco de estabilidade que tinha, medo de ser uma aberração nessa idade. Foi doloroso ver a mulher que eu admirava tanto se diminuindo daquela forma, tratando a nossa conexão como um erro sujo em vez de uma descoberta bonita. Eu quis segurar a mão dela, mas ela recuou instintivamente, olhando para os lados com paranoia, com medo de que alguém tivesse lido nossos pensamentos. Ela disse que precisávamos parar, que não podíamos continuar com aquilo, que ela precisava focar em consertar o casamento dela, por mais quebrado que estivesse. Aquela frase me atingiu como uma facada. Ela preferia voltar para a infelicidade conhecida do que arriscar a felicidade desconhecida comigo. Argumentei com a voz embargada, perguntei se ela estava feliz com o Cláudio, se ela realmente achava que valia a pena sacrificar o brilho que eu vi nos olhos dela ontem por um homem que não a valorizava. Ela ficou em silêncio, mordendo o lábio para não chorar, e admitiu num sussurro que não era feliz, mas que era a vida que ela conhecia, e que a mudança a assustava mais do que a tristeza. A jaula é ruim, mas pelo menos eu sei onde ficam as grades, ela disse, usando uma metáfora que me fez lembrar dos poemas dela e me deu vontade de chorar de raiva. O dia na biblioteca se arrastou numa tensão insuportável. Tentávamos agir como bibliotecária e aluna, mas a eletricidade entre nós ainda estava lá, crepitando a cada olhar acidental. Eu via que ela estava lutando contra si mesma, que cada vez que eu passava perto, ela prendia a respiração e fechava os olhos, lutando contra a vontade de me tocar. Era óbvio que a descoberta da sua orientação sexual, ou bissexualidade, estava gritando dentro dela, exigindo espaço,
Mas o medo social e a baixa autoestima a empurravam de volta para o armário escuro da convenção. No final do expediente, tentei uma última aproximação, dizendo que ela não precisava decidir nada agora, que podíamos ir com calma, apenas conversando. Mas Roberta estava irredutível na sua decisão de pânico. Ela disse que precisava de um tempo, que precisava se afastar de mim para colocar a cabeça no lugar. Pediu, com os olhos cheios de lágrimas, que eu não a procurasse nos próximos dias, que desse espaço para ela tentar ser a esposa que ela achava que deveria ser. Aquilo soou como uma despedida, e meu coração se partiu em 1000 pedaços ali mesmo, no meio do cheiro de livros velhos. Saí da biblioteca sentindo o peso da rejeição. Não porque ela não gostasse de mim, mas porque ela não gostava o suficiente de si mesma para se permitir ser feliz. Caminhei pela calçada da universidade com a visão embaçada, pensando em como o medo é o maior inimigo do amor, capaz de paralisar até as almas mais bonitas. Eu sabia que ela tentaria voltar para a rotina cinza com o Cláudio, mas também sabia com uma certeza absoluta que depois de provar a cor, o cinza nunca mais seria suficiente. Roberta estava em caos, e eu precisava ter a sabedoria de esperar a poeira baixar, torcendo para que a saudade de mim fosse maior do que o medo dele. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro teste de resistência para o meu coração, uma travessia num deserto emocional onde cada hora longe dela parecia durar uma eternidade. Eu cumpri a promessa de dar espaço, mas a ausência de notícias e o silêncio do meu celular eram torturas constantes que me impediam de me concentrar em qualquer outra coisa. Quando a saudade se tornou insuportável e a necessidade de vê-la venceu o meu orgulho, voltei à biblioteca. Mas o que encontrei lá não foi a mulher vibrante que me beijou no corredor escuro. Encontrei uma estranha vestida com a pele da Roberta, uma figura rígida e apagada que parecia ter erguido uma muralha de concreto armado ao redor de si mesma. Ela estava sentada no balcão com a postura ereta demais, os cabelos presos num coque tão apertado que parecia puxar a pele do rosto, e usava uma maquiagem pesada que tentava, sem sucesso, cobrir a tristeza profunda dos olhos. Quando me aproximei, ela não sorriu. Apenas assentiu com a cabeça num cumprimento formal e gélido, tratando-me como qualquer outro aluno desconhecido que passava por ali. Aquele distanciamento doeu mais do que um grito, pois era a negação silenciosa de tudo o que tínhamos vivido. Uma tentativa desesperada de reescrever a história apagando o capítulo mais bonito. Tentei puxar assunto. Perguntei sobre os livros, mas ela respondia com monossílabos secos, sem desviar os olhos da tela do computador, evitando a todo custo qualquer conexão visual que pudesse traí-la. Notei que o livro, O Silêncio das Amantes, não estava mais escondido na gaveta dela ou sobre a mesa. Ela o tinha devolvido para a estante geral, perdido no meio de milhares de outros volumes. Aquele gesto simbólico foi um soco no meu estômago, a prova concreta de que ela estava tentando arquivar o nosso sentimento, colocando-o de volta na prateleira como se fosse apenas uma ficção que ela já tinha terminado de ler. Eu queria gritar, queria sacudi-la e dizer que ela não podia fingir que não sentiu o gosto da minha boca, mas me contive, engolindo o choro e respeitando o limite cruel que ela tinha imposto. A atmosfera entre nós, antes carregada de eletricidade e desejo, agora estava pesada e sufocante, cheia de palavras não ditas que pairavam no ar como fantasmas. Numa tarde de quinta-feira, enquanto o Rio de Janeiro fervia lá fora, consegui um momento a sós com ela quando a biblioteca esvaziou. Aproximei-me do balcão e, com a voz embargada, perguntei se ela estava feliz com essa decisão, se valia a pena apagar o brilho que eu tinha visto nela só para manter as aparências. Roberta suspirou, tirou os óculos e esfregou os olhos com cansaço, a máscara de frieza caindo por um segundo para revelar a exaustão de quem estava lutando uma guerra interna. Ela me disse num sussurro dolorido que estava tentando fazer a coisa certa, que tinha preparado um jantar especial para o Cláudio na noite anterior e que eles estavam tentando se acertar. Ouvir o nome dele e imaginar a cena dela cozinhando para aquele homem ingrato, tentando comprar migalhas de afeto com submissão, me causou uma náusea física. Perguntei se ele tinha agradecido, se ele a tinha tratado bem, e ela desviou o olhar, mordendo o lábio, o silêncio dela sendo a resposta mais gritante que eu poderia receber.
Ela disse que casamento é difícil, que exige sacrifício, repetindo frases feitas que pareciam ter sido programadas na mente dela por anos de doutrinação social e religiosa. Eu rebati dizendo que sacrifício é uma coisa, anulação é outra, e que ela estava se matando aos poucos para alimentar o ego de um homem que nem notava a existência dela. Roberta ficou tensa, os ombros subindo em defesa, e pediu com voz firme que eu parasse, que eu não tinha o direito de julgar a vida dela ou as escolhas que ela fazia para manter a família unida. Disse que eu era jovem, que eu não entendia o peso de um compromisso de 20 anos, e que a vida não era um romance onde a gente simplesmente joga tudo para o alto por uma paixão passageira. A palavra passageira me feriu profundamente, pois o que eu sentia por ela era tudo, menos passageiro. Era sólido, real e urgente. Eu disse a ela que o amor não devia ser um peso, mas sim asas, e que ela estava escolhendo as correntes por medo de voar. Ela virou as costas para mim, fingindo organizar papéis que já estavam organizados, sinalizando claramente que a conversa tinha acabado e que eu deveria ir embora. Senti uma impotência avassaladora, a sensação de ver alguém se afogando e se recusando a segurar a boia que você joga, preferindo afundar no conhecido a nadar para o desconhecido. Peguei minha mochila e saí, mas antes olhei para trás e a vi parada, de costas com a cabeça baixa, os ombros tremendo levemente num choro silencioso que ela não queria que eu visse. Aquela imagem da solidão dela, mesmo estando casada, foi a confirmação de que ela estava vivendo no inferno e que o meu papel ali não tinha acabado, apenas tinha ficado mais difícil. Nos dias seguintes, a situação piorou. Ela começou a evitar até mesmo estar no balcão quando eu chegava, mandando a estagiária me atender ou se escondendo no acervo fechado. Eu me sentia uma intrusa, uma ameaça àquela paz frágil e mentirosa que ela estava tentando construir com cimento e lágrimas. Meus amigos da faculdade notaram minha tristeza, minha falta de ânimo, mas como eu poderia explicar que estava sofrendo por uma bibliotecária casada que tinha medo de se assumir? Era uma dor solitária, vivida nos corredores vazios e nas páginas dos livros que líamos juntas e que agora pareciam zombar de mim. Ainda assim, eu não desisti. Continuei indo lá, sentando na mesa mais distante, apenas para marcar presença, para que ela soubesse que eu não tinha ido embora, que eu ainda estava ali, esperando. Eu via de longe os sinais de deterioração nela. A aliança frouxa que ela girava com mais nervosismo do que nunca. As roupas cada vez mais largas para esconder o corpo que ela queria negar. Parecia que ela estava desaparecendo fisicamente, consumida pela energia que gastava para sustentar a mentira do casamento feliz. Numa sexta-feira, notei algo que fez meu sangue gelar. Ela estava usando uma blusa de manga comprida e gola alta, apesar do calor de 30 graus que fazia no Rio. O ar-condicionado da biblioteca era forte, mas não justificava tanta roupa. E o jeito como ela protegia o braço esquerdo, evitando movimentos bruscos, acendeu um alerta vermelho na minha mente. Eu sabia, com aquela intuição terrível que a gente tem quando ama alguém, que a tentativa de acertar com o Cláudio não estava indo bem, e que o preço daquela paz doméstica estava sendo cobrado na pele dela. Tentei me aproximar na saída, perguntar se estava tudo bem, mas ela passou por mim apressada, olhando para o chão, murmurando que estava atrasada e que o marido estava esperando. O medo na voz dela era palpável. Um terror de chegar atrasada que não condizia com uma relação de amor e respeito, mas sim com uma relação de dominador e dominada. Eu fiquei parada na calçada, vendo-a entrar no ônibus lotado, sentindo uma raiva crescer dentro de mim. Uma raiva que substituía a tristeza e me dava forças para lutar. Eu entendi naquele momento que o recuo dela não era falta de amor por mim, mas excesso de medo dele e da vida sem ele. Ela estava presa numa teia de abuso psicológico e dependência emocional, que era muito mais forte do que qualquer poema ou beijo. Voltei para casa decidida a não ser mais passiva, a não aceitar aquele afastamento como o fim, mas como o intervalo antes da batalha final. Eu sabia que a máscara dela estava prestes a cair, e quando isso acontecesse, eu precisaria estar lá para ampará-la, não como a amante secreta, mas como a única pessoa que enxergava a verdade dela. O fim de semana chegou trazendo uma tempestade de verão
raios e trovões que pareciam refletir o caos que devia estar acontecendo na casa da Roberta. Eu mal dormi, olhando para o teto e rezando para que ela estivesse segura, sentindo um aperto no peito que me dizia que algo grave estava prestes a acontecer. O recuo doloroso estava chegando ao limite, e a vida, com sua brutalidade habitual, estava prestes a forçar uma decisão que ela não conseguia tomar sozinha. A segunda-feira amanheceu com aquele ar abafado típico do Rio de Janeiro antes de um temporal. O céu pesado parecendo refletir a pressão que esmagava o meu peito. Cheguei à faculdade com um nó no estômago, guiada por um pressentimento ruim que martelava na minha cabeça desde o fim de semana. Quando entrei na biblioteca, o lugar da Roberta estava vazio, a cadeira empurrada torta e o computador desligado. Algo impensável para alguém tão metódica e pontual quanto ela. Fiquei parada ali, sentindo o sangue gelar, quando ouvi vozes alteradas vindo do hall de entrada. Um burburinho que quebrava a regra sagrada do silêncio naquele templo de estudos. Corri em direção à porta de vidro, e a cena que presenciei fez meu coração parar por um segundo, e depois voltar a bater num ritmo de fúria absoluta. Roberta estava encurralada perto das catracas de acesso, visivelmente encolhida, enquanto um homem alto, de rosto vermelho e camisa suada, gesticulava agressivamente na cara dela. Era ele. Eu não precisava de apresentações para saber que aquele era o Cláudio. A postura de dono, o cheiro de álcool barato que parecia chegar até onde eu estava e a forma como ele a diminuía publicamente denunciavam tudo. Ele falava alto, sem se importar com os estudantes que passavam e olhavam chocados, gritando que ela tinha esquecido de deixar o cartão do banco em casa e que ele precisava de dinheiro agora. Eu vi Roberta abrir a bolsa com mãos trêmulas, tentando encontrar a carteira enquanto pedia, num fio de voz desesperado, para ele falar mais baixo, para não fazer escândalo no trabalho dela. A humilhação estampada no rosto dela era devastadora. Ela não era mais a bibliotecária respeitada, nem a poetisa brilhante. Era apenas uma mulher amedrontada tentando conter um furacão doméstico que tinha invadido seu santuário profissional. Cláudio riu com escárnio. Arrancou a carteira da mão dela com violência e disse que ela não servia nem para ser dona de casa, quanto mais para trabalhar fora. Aquelas palavras ecoaram pelo saguão como estalos de chicote, atingindo a dignidade dela na frente, de todos nós. Foi nesse momento que ele a segurou pelo braço com força excessiva, puxando-a para perto para dizer alguma grosseria final no ouvido dela, e eu vi Roberta fechar os olhos e fazer uma careta de dor aguda. A manga da blusa de manga comprida subiu um pouco com o puxão, revelando por uma fração de segundo manchas roxas na pele pálida do antebraço dela, marcas de dedos que contavam a história violenta do fim de semana. A visão daqueles hematomas foi a gota d'água para mim. A barreira da aluna e da amiga distante se estilhaçou, dando lugar a uma fúria protetora que eu não sabia que era capaz de sentir. Eu dei um passo à frente, pronta para intervir, para gritar, para fazer qualquer coisa, mas Cláudio soltou o braço dela com desprezo, virou as costas e saiu marchando, levando o dinheiro e deixando para trás os destroços emocionais da esposa. Roberta ficou ali, estática, abraçando o próprio corpo como se tentasse se manter inteira, enquanto os olhares de pena e curiosidade dos alunos queimavam sobre ela. Eu me aproximei rápido, ignorando a plateia, e toquei o ombro dela com suavidade, chamando-a pelo nome. Ela se virou para mim, e o olhar que me lançou foi de pura devastação. Não havia defesas, não havia máscaras, apenas a vergonha crua de ter sua intimidade tóxica exposta daquela maneira. Ela murmurou, "Me desculpa", sem sentido, e correu em direção ao banheiro feminino, fugindo de mim e de todos, tentando se esconder num buraco, onde o mundo não pudesse vê-la. Eu a segui imediatamente, entrando no banheiro logo atrás dela e trancando a porta principal para garantir que ninguém nos interrompesse. Encontrei Roberta debruçada sobre a pia, jogando água no rosto freneticamente, misturando as lágrimas com a água da torneira, numa tentativa inútil de limpar o que tinha acabado de acontecer. Fiquei encostada na porta, observando-a tremer, e disse com a voz firme, mas cheia de compaixão, que ela não precisava se desculpar por ser vítima. Ela levantou o rosto molhado, olhou-me pelo espelho
e tentou negar. Tentou dizer que ele estava nervoso, que estava desempregado, desfiando o rosário de desculpas que as mulheres aprendem a recitar para proteger seus agressores. Cortei a fala dela bruscamente, dizendo que eu tinha visto as marcas no braço dela, que eu tinha visto como ele a tratava, e que aquilo não era nervosismo, era abuso. A palavra abuso pairou no ar pesado do banheiro, sólida e terrível, e Roberta desabou, escorregando até o chão e escondendo o rosto entre os joelhos, soluçando um choro que parecia vir das entranhas. Eu me sentei ao lado dela no chão frio de azulejos, sem tocá-la ainda, apenas estando ali, testemunhando a dor dela sem julgamentos. Disse a ela que aquilo não era vida, que ela estava morrendo um pouco a cada dia ao lado daquele homem, e que doía em mim ver uma mulher tão incrível sendo apagada por alguém tão pequeno. Ela levantou a cabeça, os olhos inchados e vermelhos, e perguntou o que ela podia fazer, dizendo que não tinha para onde ir, que não tinha dinheiro, que tinha medo dele. A vulnerabilidade dela era total, e eu percebi que o medo financeiro e físico eram as correntes reais que a prendiam, muito mais do que qualquer amor ou dever religioso. Eu segurei as mãos dela, olhei bem no fundo dos olhos e disse que ela não estava sozinha, que eu estava ali e que ajudaria no que fosse preciso, mas que a decisão de sair tinha que ser dela. Você precisa se escolher, Roberta. Pela primeira vez na vida, escolha a você mesma e não a ele. Eu supliquei, colocando toda a minha alma naquela frase. O silêncio que se seguiu foi longo, quebrado apenas pelo som da respiração irregular dela e pelo gotejar de uma torneira mal fechada. Eu vi a batalha acontecendo dentro dos olhos dela, o medo colossal lutando contra o instinto de sobrevivência que tinha acabado de ser despertado pela humilhação pública. Ela olhou para os hematomas no próprio braço, tocou-os com a ponta dos dedos, como se reconhecesse, finalmente, que aquilo não era amor, era posse e violência. Roberta respirou fundo, secou as lágrimas com as costas das mãos e disse com uma voz fraca, mas decidida, que não aguentava mais, que tinha chegado ao limite. Ela me confessou que ele tinha ameaçado queimar os livros dela se ela não desse o dinheiro hoje, e que a ideia de perder os livros doeu mais do que os apertões no braço. Aquilo foi a chave. Ele tinha atacado a única coisa que ainda a mantinha viva, a identidade dela como leitora e escritora. Eu disse que não deixaríamos ele queimar nada, que ela sairia daquela casa hoje mesmo, e que não olharia para trás. A proposta era radical, assustadora, e vi o pânico voltar aos olhos dela por um segundo, mas logo ser substituído por uma exaustão resoluta de quem não tem mais nada a perder. Perguntei se ela confiava em mim, e ela assentiu devagar, apertando minha mão com força, num pacto silencioso de coragem mútua. Combinei que esperaríamos o expediente acabar, que ela sairia como se fosse um dia normal, mas que não voltaria para aquela casa, viria comigo. Roberta tremia, apavorada com a magnitude do passo que estava prestes a dar, mas havia uma luz nova no olhar dela, uma faísca de liberdade que eu nunca tinha visto antes. Ela se levantou, lavou o rosto mais uma vez e ajeitou a roupa, olhando-se no espelho não mais como a esposa do Cláudio, mas como a mulher que estava prestes a romper as correntes. Voltamos para o salão da biblioteca, mas tudo estava diferente agora. O ambiente não era mais um refúgio passivo, era o ponto de partida de uma fuga. Roberta sentou-se no balcão, mas seus olhos não estavam mais vagos. Eles estavam alertas, focados, planejando os próximos movimentos. Eu fiquei na minha mesa, vigiando a entrada como um cão de guarda, pronta para protegê-la caso o marido voltasse, sentindo a adrenalina correr nas minhas veias. A gota d'água tinha transbordado o copo, e a enxurrada que viria a seguir levaria embora a velha vida dela, para o bem ou para o mal. O relógio na parede parecia andar em câmera lenta, cada minuto arrastado aumentando a tensão do que estava por vir. Eu sabia que a noite seria longa e perigosa, mas também sabia que era a única chance de salvar a mulher que eu amava. Roberta me olhou de longe e, pela primeira vez em dias, esboçou um sorriso trêmulo,
um pedido mudo de socorro e de esperança. Estávamos prestes a pular no abismo de mãos dadas, confiando que, de alguma forma, aprenderíamos a voar antes de atingir o chão. Quando o relógio da parede marcou o fim do expediente, o som do ponteiro pareceu um tiro de largada para a nossa fuga desesperada. A chuva lá fora tinha engrossado, transformando o Rio de Janeiro num cenário caótico de poças e luzes borradas, perfeito para quem precisava desaparecer sem deixar rastros. Roberta desligou o computador com uma lentidão solene, pegou a bolsa surrada onde carregava a carteira vazia e o único caderno de poesias que tinha sobrado, e olhou para o salão da biblioteca como se estivesse se despedindo de um templo que ela talvez nunca mais visse da mesma forma. Ela não tinha malas, não tinha roupas de troca, não tinha planos concretos. Ela tinha apenas o medo pulsando na garganta e a minha mão esperando pela dela. Caminhamos até a saída num silêncio tenso, nossos passos ecoando no corredor vazio, cada sombra parecendo esconder a figura do marido furioso. Eu chamei um carro por aplicativo para a portaria lateral da universidade, longe dos olhos curiosos e longe de onde o ônibus dela costumava passar. Enquanto esperávamos o motorista, Roberta tremia violentamente, abraçando a si mesma contra o vento frio, murmurando que ele ia descobrir, que ele ia atrás dela, que ela estava louca de fazer isso. Eu me coloquei na frente dela, bloqueando a visão da rua, criando uma barreira humana entre ela e o mundo, e disse com firmeza que a loucura seria voltar para aquela casa depois do que ele fez. O carro chegou, um sedã prata com os vidros escuros, e entramos apressadas, como se estivéssemos cometendo um crime e não salvando uma vida. Quando a porta se fechou e o motorista arrancou, Roberta soltou o ar que prendia nos pulmões e desabou no banco de trás. As lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto pálido iluminado pelos faróis dos outros carros. Eu segurei a mão dela com força, entrelaçando nossos dedos, tentando passar toda a minha coragem para ela através do toque, ancorando-a naquela realidade nova e assustadora. O celular dela começou a tocar dentro da bolsa, vibrando contra o couro sintético com uma insistência maníaca. Era ele, ligando para cobrar o dinheiro, para saber onde ela estava, para exercer o controle remoto. Roberta olhou para a bolsa com pavor, como se houvesse uma bomba-relógio lá dentro, prestes a explodir, e o toque estridente preencheu o silêncio do carro, aumentando a nossa ansiedade a níveis insuportáveis. Eu perguntei se ela queria atender, mas ela negou com a cabeça freneticamente, os olhos arregalados de terror. Então, tomei a iniciativa. Pedi licença, abri a bolsa dela, peguei o aparelho que brilhava com o nome Cláudio na tela e o desliguei, cortando a conexão tóxica com um simples apertar de botão. O silêncio que se seguiu foi libertador, mas também pesado, pois significava que a declaração de guerra tinha sido oficialmente assinada. Levei Roberta para um pequeno hotel antigo no bairro do Catete, um lugar simples, mas limpo e seguro, onde eu sabia que poderíamos passar a noite sem sermos encontradas. Eu não podia levá-la para a casa dos meus pais, onde eu morava, sem dar explicações que eu não estava pronta para dar, e aquele quarto de hotel seria o nosso bunker neutro. Enquanto eu fazia o check-in na recepção, pagando com o meu cartão de crédito e sentindo o peso da responsabilidade financeira de adulta bater na minha porta, Roberta ficou num canto do saguão, olhando para os quadros na parede com o olhar perdido de um refugiado que acabou de cruzar a fronteira. Subimos para o quarto no 3º andar, um espaço pequeno com cheiro de cera e uma janela que dava para os fundos de um prédio residencial, longe do glamour, mas cheio de paz. Quando fechei a porta e passei a tranca, Roberta sentou-se na beirada da cama de casal, ainda de casaco, e olhou para as próprias mãos vazias. "Eu não tenho nada, Camila", ela sussurrou, a realidade prática batendo nela com força total. "Eu deixei minhas roupas, meus livros, as fotos da minha mãe. Eu saí apenas com a roupa do corpo depois de 20 anos de casamento." A dor na voz dela era palpável, o luto pelas pequenas coisas que compõem uma vida e que foram deixadas para trás na pressa da fuga. Eu me ajoelhei na frente dela, tirei os sapatos dos pés cansados dela e disse, olhando nos olhos marejados, que ela não tinha saído sem nada.
Ela tinha saído com a dignidade dela, com a alma dela, e o mais importante, ela tinha saído viva. Disse que roupas a gente compra, livros a gente repõe, mas que a luz dela se apagasse naquela casa, nunca mais voltaria. Ela começou a chorar, não de medo dessa vez, mas de alívio. Um choro convulso de quem finalmente soltou um peso de toneladas das costas. Abracei os joelhos dela, encostando minha testa na perna dela, deixando-a chorar tudo o que precisava, absorvendo os soluços dela no silêncio daquele quarto impessoal. Ficamos assim por um longo tempo, até que o choro dela diminuiu para suspiros cansados. Levantei-me, fui até o banheiro, molhei uma toalha com água morna e limpei o rosto dela com cuidado, como se ela fosse uma boneca de porcelana que tivesse quebrado e eu estivesse tentando colar os caquinhos com amor. Ela fechou os olhos ao sentir a toalha morna, deixando-se cuidar, deixando-se ser frágil sem medo de ser agredida ou julgada. Pedi um lanche pelo aplicativo, pois sabia que ela não tinha comido nada o dia todo, e quando a comida chegou, comemos sentadas na cama, dividindo um sanduíche em silêncio. A cada mordida, eu via a cor voltando minimamente ao rosto dela, a postura relaxando, o terror imediato dando lugar a uma exaustão profunda. Roberta me olhou enquanto limpava o canto da boca e disse, com uma sinceridade desarmante, que nunca ninguém tinha cuidado dela daquele jeito, nem quando ela ficava doente. Aquela frase simples me partiu o coração novamente, revelando o deserto afetivo em que ela tinha vivido por décadas. Depois de comer, ela tirou o casaco e os sapatos, ficando apenas com a roupa de trabalho amassada, e se deitou na cama, encolhida em posição fetal, ocupando o menor espaço possível. Eu perguntei se ela queria que eu fosse embora, que eu voltasse para casa e a deixasse descansar. Mas ela arregalou os olhos e segurou meu pulso com força. Por favor, não vai, ela implorou, a voz embargada de medo da solidão. Fica aqui comigo, eu não consigo ficar sozinha hoje. Eu não tinha a intenção de ir a lugar nenhum. Tirei meus tênis, apaguei a luz principal, deixando apenas o abajur fraco ligado, e me deitei ao lado dela sobre a colcha, mantendo uma distância respeitosa. Mas Roberta se moveu, buscando o meu calor, e encostou as costas no meu peito, pedindo silenciosamente para ser abraçada. Eu a envolvi com meus braços, sentindo o cheiro familiar de lavanda agora misturado ao cheiro do hotel, e ela suspirou, relaxando o corpo contra o meu. Não havia conotação sexual naquele momento, apenas a necessidade humana e primal de proteção e conforto. No escuro do quarto, com o som da chuva batendo na janela, ela sussurrou que estava com medo do amanhã, de como sobreviveria, de onde moraria. Eu sussurrei de volta, perto do ouvido dela, que pensaríamos no amanhã quando o sol nascesse e que ela não estava sozinha nessa jornada. Disse que ela era uma poetisa e que poetisas sabem recriar mundos a partir do nada. Senti ela sorrir levemente contra o meu braço e ela murmurou: "Você é o meu melhor poema, Camila." Aquela frase foi a minha âncora e a minha promessa. Enquanto ela adormecia, exausta pela batalha emocional do dia, eu fiquei acordada vigiando o sono dela, sentindo a responsabilidade imensa de ter ajudado a implodir a vida de alguém. Mas ao olhar para o rosto dela sereno pela primeira vez em meses, sem a carranca de preocupação, eu soube que tínhamos feito a escolha certa. O Cláudio podia estar furioso em algum lugar do Rio, ligando para um telefone desligado. Mas Roberta estava aqui, nos meus braços, segura, e pela primeira vez em muito tempo, livre. A noite avançou, e eu finalmente fechei os olhos, sonhando com estantes de livros e corredores infinitos, sabendo que o dia seguinte traria desafios burocráticos e emocionais gigantescos. Mas nós tínhamos cruzado a ponte em chamas, e agora estávamos do outro lado. A vida antiga tinha ficado para trás, nas cinzas, e agora só nos restava construir algo novo sobre os escombros. Acordar naquele quarto de hotel barato na manhã seguinte foi a experiência mais surreal e libertadora da minha vida. A luz do sol entrava pelas frestas da persiana quebrada, desenhando listras douradas no lençol. E a primeira coisa que vi foi o rosto de Roberta dormindo profundamente, sem o vinco de preocupação que sempre marcava a testa dela. Por um momento,
Senti um pânico breve pensando na logística de tudo, no dinheiro, nas roupas que ela não tinha, no escândalo que devia estar correndo na boca dos vizinhos dela, mas então ela se mexeu, abriu os olhos e sorriu. Aquele sorriso sonolento e leve, de quem acorda sem o peso do medo de um marido bêbado, valia qualquer perrengue que tivéssemos que enfrentar. Os primeiros dias foram um misto de caos logístico e lua de mel improvisada em meio aos escombros de uma vida desfeita. Fomos a uma loja de departamento no centro do Rio para comprar o básico: escova de dentes, roupas íntimas, 2 ou 3 mudas de roupa simples e um chinelo. Eu vi Roberta escolhendo peças coloridas, vestidos soltos que ela dizia que o Cláudio nunca deixava ela usar porque eram vulgares, e senti uma alegria imensa em vê-la redescobrir o próprio corpo e o próprio gosto. Ela parecia uma adolescente experimentando a liberdade pela primeira vez, rindo nervosamente ao se ver no espelho do provador com um vestido florido que deixava os ombros à mostra. Resolvemos a questão do celular, comprando um chip novo e bloqueando qualquer contato com a vida antiga, criando uma bolha de silêncio digital necessária para a sanidade dela. Alugamos uma pequena kitnet no bairro da Glória, um lugar minúsculo onde a cozinha era junto com o quarto, mas que tinha uma janela grande com vista para as copas das árvores. Roberta chorou quando entramos lá, com as poucas sacolas de compras, dizendo que aquele espaço de 20 metros quadrados parecia um palácio porque ali dentro não havia gritos, apenas a nossa voz e o som da cidade. A primeira noite na nossa casa nova foi marcada por um jantar de macarrão instantâneo sentado no chão, pois não tínhamos mesa, e nunca uma refeição teve gosto de tanta vitória. A rotina na biblioteca também mudou drasticamente. O medo de que o Cláudio aparecesse lá ainda existia. E contratamos um segurança particular da universidade para ficar de olho na entrada por algumas semanas. Mas ele nunca apareceu. Descobrimos depois que ele estava com vergonha, que a humilhação de ter sido abandonado pela esposa submissa feriu o orgulho de macho dele mais do que a perda da mulher em si. Sem a sombra dele pairando sobre nós, Roberta floresceu no trabalho, organizando saraus de poesia, sugerindo novos projetos e rindo alto com os alunos, revelando a mulher carismática que sempre esteve escondida sob a capa da tristeza. Mas o mais bonito era a construção do nosso nós dentro de casa, nos detalhes pequenos da convivência que os livros de romance nem sempre mostram. Descobri que Roberta demorava horas no banho, cantando músicas antigas da MPB desafinada, e que ela adorava dormir de meias mesmo no calor do Rio. Ela descobriu que eu era bagunceira com meus textos e que eu tinha o hábito de ler em voz alta quando estava estudando. Aprendemos a dançar na sala apertada, tropeçando nos móveis imaginários, rindo até a barriga doer, construindo uma intimidade que ia muito além do sexo, uma intimidade de almas que finalmente se reconheciam no espelho da outra. Claro que nem tudo eram flores. Houve momentos de choro, noites em que ela acordava assustada com pesadelos, achando que ainda estava na casa antiga, pedindo desculpas por coisas que não precisava. Nessas horas, eu a abraçava forte, acendia a luz e lembrava a ela onde estávamos, repetindo como um mantra que ninguém vai te machucar aqui. Eu tive que ter paciência para lidar com os traumas que 20 anos de abuso deixam na psique de alguém, entendendo que a cura não é linear. Mas ela também teve paciência com a minha imaturidade de jovem, que queria resolver tudo na hora. Crescemos juntas, ela aprendendo a ser livre e eu aprendendo a ser o porto seguro de alguém. Num domingo de sol, criamos coragem e fomos à praia, algo que ela não fazia há anos, porque o marido dizia que mulher casada não devia ficar se exibindo na areia. Ver Roberta entrar no mar, com a água salgada molhando os cabelos e o sol iluminando o rosto dela, foi como assistir a um batismo, um renascimento nas águas do Atlântico. Ela mergulhou, riu, bebeu mate gelado e comeu biscoito de polvilho, vivendo as delícias simples do carioca que lhe foram negadas por tanto tempo. Ali, sentadas na canga, ela segurou minha mão na frente de todo mundo e me beijou. Um beijo suave e público que selou nosso compromisso perante o sol e o mar. A questão do divórcio foi iniciada com a ajuda de uma advogada do centro acadêmico, uma mulher feminista que comprou a briga da Roberta pro bono.
Quando os papéis chegaram para serem assinados, Roberta não tremeu. Ela assinou o nome com uma firmeza impressionante, encerrando legalmente o capítulo mais doloroso da sua história. Ela me disse naquela noite que não sentia ódio do Cláudio, apenas uma pena imensa de alguém que teve o amor nas mãos e escolheu a violência, e que ela estava ocupada demais sendo feliz para guardar rancor. Aquela sabedoria me mostrou o quanto ela tinha evoluído em tão pouco tempo. Nossa vida sexual também se transformou, deixando de ser a urgência do proibido para ser a exploração calma e amorosa de dois corpos que se pertenciam. Não precisávamos mais de corredores escuros ou esconderijos. Tínhamos a nossa cama, os nossos lençóis, o nosso tempo. Descobrimos o prazer de acordar juntas num sábado de manhã e ficar na cama até meio-dia, lendo poesia uma para a outra, trocando carícias preguiçosas, sem ter hora para acabar. Roberta me disse que, pela primeira vez na vida, ela entendia o que os poetas queriam dizer quando falavam de fazer amor. Porque antes ela só conhecia o dever conjugal frio e mecânico. Começamos a escrever juntas num caderno novo, um caderno de capa colorida que compramos na papelaria da esquina, onde misturávamos meus contos e os poemas dela. Aquele caderno virou o nosso projeto, a nossa filha de papel, o testemunho da nossa jornada. Ela escreveu um poema chamado A Menina que Abriu a Gaiola, dedicado a mim, que me fez chorar por horas, onde ela dizia que eu não tinha salvado ela, mas tinha entregado a chave para que ela mesma se salvasse. Aos poucos, a diferença de idade deixou de ser uma questão para nós, ou para os outros. Éramos apenas duas mulheres apaixonadas, que tinham encontrado uma na outra a peça que faltava. Meus pais, depois de um choque inicial e de algumas conversas difíceis, acabaram aceitando, vendo que eu nunca tinha estado tão feliz e madura. Eles conheceram Roberta num jantar tímido e se encantaram pela doçura e pela cultura dela, percebendo que o amor não segue as regras do calendário. A kitnet ficou pequena para tanto amor e tantos livros que acumulamos, mas era o nosso castelo. Cada noite, antes de dormir, Roberta me agradecia, não por eu ter tirado ela de lá, mas por eu ter enxergado ela quando ela mesma se sentia invisível. E eu agradecia a ela por ter tido a coragem de confiar em mim e na vida. Estávamos construindo algo sólido, tijolo por tijolo, baseados no respeito, na admiração e na liberdade. O outono chegou no Rio de Janeiro, trazendo dias mais frescos e um céu azul límpido. Estávamos sentadas na janela, tomando café e observando o movimento da rua, quando Roberta olhou para mim e disse que estava pronta para o próximo passo. Pronta para lançar o livro de poesias dela, aquele que ela tinha guardado na alma por tanto tempo. Eu sorri, sabendo que a minha missão de musa e protetora estava cumprida, e que agora eu teria o privilégio de aplaudir o voo solo da mulher da minha vida. 1 ano depois daquela fuga chuvosa, o cenário era o mesmo, mas a atmosfera era completamente diferente. A biblioteca da universidade estava lotada, não de estudantes silenciosos debruçados sobre livros de cálculo, mas de pessoas em pé, aplaudindo emocionadas, celebrando a vida e a arte. No centro do pequeno palco improvisado, onde antes ficava apenas uma mesa de estudos velha, estava Roberta, iluminada por um refletor suave, segurando o microfone com uma firmeza que faria qualquer um duvidar que ela um dia teve medo da própria sombra. Ela usava um vestido azul royal que realçava a cor dos olhos, e os cabelos soltos, cacheados nas pontas, balançavam livremente enquanto ela agradecia a presença de todos com um sorriso radiante. Era a noite de lançamento do seu primeiro livro, Versos de Liberdade, uma coletânea que reunia os poemas que sobreviveram ao tempo, ao mofo e à violência, além dos novos versos escritos na nossa kitnet ensolarada. Eu estava na primeira fila, segurando a câmera com as mãos trêmulas de orgulho, assistindo à metamorfose completa da mulher que eu amava. Ver Roberta ali, sendo a voz ativa da própria história, lendo sobre dores que ela superou e amores que ela conquistou, foi a maior prova de que o amor verdadeiro não apenas acolhe, ele empodera. Ela leu o poema dedicado a mim, olhando fixamente nos meus olhos, e eu senti aquela conexão elétrica do nosso primeiro dia, mas agora sem medo,
sem culpa, apenas com a certeza serena de quem encontrou seu lugar no mundo. Quando a sessão de autógrafos começou, uma fila enorme se formou, cheia de alunas jovens que se viam nela, e até de mulheres mais velhas que, talvez, vissem na coragem de Roberta uma esperança para as suas próprias prisões silenciosas. Eu fiquei ao lado dela, servindo água, organizando os livros, fazendo o papel de assistente com o maior prazer do mundo, sabendo que cada assinatura dela naquele papel era um atestado de independência. Em um momento de pausa, ela segurou minha mão por baixo da mesa e sussurrou que tudo aquilo só era real, porque eu tive a coragem de enxergá-la quando ela era invisível. Eu respondi que ela sempre teve a luz. Eu só ajudei a tirar a poeira que a cobria. O Cláudio se tornou apenas uma nota de rodapé triste no passado, um fantasma que perdeu a força assim que paramos de ter medo dele. Soubemos que ele tentou procurá-la algumas vezes, mas desistiu diante da barreira intransponível da nossa felicidade e da proteção jurídica que construímos. Aquele homem que gritava e humilhava não tinha mais poder sobre a nova Roberta. Uma mulher que agora tinha conta no banco, nome na capa de um livro e, principalmente, amor próprio. A cicatriz no braço dela tinha desaparecido, e as cicatrizes na alma tinham se transformado em poesia, servindo de mapa para outras mulheres que precisavam encontrar a saída de emergência. Depois que o evento acabou e as luzes da biblioteca se apagaram, ficamos só nós duas no salão vazio, caminhando entre as estantes como fantasmas felizes do nosso próprio passado. Passamos pelo balcão onde trocamos os primeiros olhares, pela mesa onde tomamos aquele café proibido e, finalmente, paramos na entrada do corredor de obras raras. Olhamos para aquele canto escuro não mais como um esconderijo de pecado, mas como o berço sagrado do nosso amor, o lugar onde duas almas famintas decidiram que mereciam se alimentar. Roberta me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro, e disse que a biblioteca nunca mais seria um lugar de silêncio para ela, mas um lugar de música. Saímos de mãos dadas para a noite fresca do Rio de Janeiro, caminhando pelas ruas da Lapa, onde a vida pulsava em cada esquina, sem pressa de voltar para casa. Paramos num barzinho simples, pedimos 2 cervejas e brindamos ao nós, rindo de coisas bobas, planejando a próxima viagem e discutindo qual seria o tema do próximo livro. A diferença de idade, que no começo parecia um abismo, agora era apenas um detalhe irrelevante, pois a alma dela tinha rejuvenescido na liberdade e a minha tinha amadurecido no cuidado. Éramos compasso e ritmo, melodia e letra, perfeitamente sintonizadas na música da vida a 2. A nossa kitnet na Glória nos esperava, cheia de plantas que Roberta aprendeu a cultivar e de livros espalhados por todos os cantos, um caos organizado que refletia a nossa paz. Chegamos em casa. Tiramos os sapatos e dançamos na sala sem música, apenas com o som da nossa respiração e do vento lá fora. Eu olhei para ela, despida das máscaras e das roupas de festa, e vi a mulher mais linda do mundo, com suas marcas de tempo e de luta, que a tornavam única. Ela me beijou com a doçura de quem sabe que tem todo o tempo do mundo. Um beijo que tinha gosto de promessa cumprida. Deitadas na nossa cama, com a luz da lua entrando pela janela, Roberta me disse que nunca imaginou que a felicidade fosse algo tão simples quanto poder dormir e acordar sem medo. Eu fiz carinho nos cabelos dela até ela adormecer, pensando em quantas Robertas existem por aí, presas em casamentos infelizes, achando que a vida acabou aos 40 ou 50 anos. A nossa história era a prova viva de que nunca é tarde para virar a mesa, para rasgar o roteiro imposto e escrever um novo final, cheio de cor e de paixão. O amor não salvou Roberta sozinho. Ele deu a ela a coragem para se salvar. E no processo, ela me salvou de uma vida morna e sem propósito. Nós éramos a revolução silenciosa de 2 mulheres comuns, que ousaram querer mais. E conseguiram. E assim, entre livros e beijos, seguimos escrevendo os capítulos da nossa eternidade, sabendo que o final feliz não é um ponto de chegada, mas a construção diária de uma liberdade conquistada a 2 mãos. Se você também acredita que o amor tem o poder de quebrar correntes e reinventar destinos,
continue acompanhando o canal Romances Proibidos, porque aqui toda a história de amor merece ser contada e vivida em sua plenitude.